Eu sou o pão vivo, descido do céu. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Este versículo está intimamente ligado com as palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. Palavras que ouvimos cada celebração. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Correlacionando as duas citações, vemos na do Evangelho de hoje, diz: eu sou o pão. No relato da instituição, isto é o meu corpo. Ou seja, este pão é o meu corpo. No relato de hoje, para a vida do mundo. No relato da instituição, entregue por vós. A Eucaristia é alimento. Alimento que concede a força que renova a vida. Vejam que esta ideia é justamente o que nos foi apresentado na primeira leitura da missa de hoje, do livro de Reis, capítulo 19. Elias está fugindo de Jezabel, está fugindo com medo, está fugindo porque ela queria tirar a sua vida. E ele então foge para se salvar, foge para salvar a própria vida. Mas conforme vai caminhando, vai experimentando um grande abatimento. E esse abatimento vai crescendo ao ponto de tornar-se um desejo de morte. Parece que conforme o tempo vai passando, ele vai fugindo e vai caminhando, ele vai desistindo de si mesmo. E isso está explícito na leitura. O anjo de Deus lhe aparece, quando ele parece já desistir e cair adormecido. O anjo lhe toca, e então lhe concede o pão como alimento, e diz, não na tradução que ouvimos na missa, mas numa outra possível tradução, diz assim: o caminho que tens a percorrer é superior a tuas forças, por isso necessitas do alimento para continuar caminhando. Com outras palavras ou em outras traduções, essa é a ideia expressa pelo anjo ao conceder o alimento para Elias. E Elias então obedece, come, se alimenta, se coloca de pé e continua o seu caminho. Hoje, comemoramos os Dias dos Pais. E com esta data iniciamos a Semana da Família. Ao longo dos próximos dias, todas as nossas paróquias estarão detidas refletindo sobre a temática da família. E motivamos que todos possam, de algum modo, em suas paróquias, participar dessas reflexões. Eu gostaria, portanto, hoje, iniciando esse processo de reflexão sobre família, fazer duas breves ponderações, partindo da segunda leitura que escutamos, que é a leitura de Efésios. A primeira ponderação: aprender a amar com atos de sacrifício e oferta de vida. E ouvimos na leitura: vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Cristo nos ama e manifesta o seu amor ofertando-se a si mesmo por nós. A família, ela precisa caracterizar-se como escola de amor. Recordemos que para nós cristãos,
amor é essencialmente oferta de si por um outro, como Cristo na cruz por nós. É verdade que nem sempre amar é ensinado pelos pais aos filhos de modo sistemático. Como se ensina a andar, como se ensina a falar e comer alimentos variados. Para os pais, é uma grande preocupação quando os filhos retardam o processo de aprendizagem, de andar ou de falar. Mas parece não terem a mesma preocupação quando veem os filhos crescendo e crescendo com atitudes de egoísmo. Nem sempre os filhos percebem o amor tão facilmente no testemunho dos pais. Embora a maioria se sacrifique de verdade pelos filhos. Mas há aqui uma linguagem nem sempre adequada entre a atitude dos pais e a capacidade de compreensão dos filhos. E por isso muitos filhos crescem com o questionamento se são de verdade amados ou não pelos seus pais. E muitos de nós que hoje somos adultos, entendemos isso, porque crescemos com esse mesmo questionamento. E muitos de nós adultos chegamos à vida adulta com desejos que nossos pais nos amassem de modo diferente. Nos amassem de modo que fosse mais fácil para nós compreender e perceber o amor deles. É bem verdade que muitas vezes temos o desafio de aprender sozinhos a amar, em meio a uma cultura tão forte de egoísmo. E muitos chegam à vida adulta e chegam sem aprender a amar. Amar como oferta de si mesmo a um outro. Mas o que importa? O que importa de verdade é que precisamos querer aprender e querer ter iniciativas de amar, iniciativas de amor. Se até agora talvez não tenhamos aprendido ainda que amor é a oferta e a entrega de si mesmo, importa agora perceber e aprender. Importa agora querer amar, entregando e doando a própria vida, de modo que os nossos percebam que nossa vida está sendo ofertada, que a nossa vida está sendo doada. Amar, colocando sempre o outro à frente de nós mesmos, de nossos desejos, de nossas vontades, de nossos planos. E isso serve para todos, para os esposos, para os pais em relação aos filhos, para os filhos em relação aos pais, para um irmão em relação a outro irmão. Ninguém está isento de amar. Independente qual seja a nossa história, independente qual seja a configuração atual da nossa família, ninguém está isento de amar. Essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação: superar decepções, feridas, perdoar, para então poder recomeçar. E ouvimos na leitura de Efésios mais uma vez: toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer
do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Pensar na família como escola de amor não significa que tudo ocorra pacificamente. Não significa que não teremos dificuldade. Às vezes, a realidade familiar é uma realidade tensa, de muitos desafios. Uma realidade realmente desafiadora para todos. Dá vontade até de desistir algumas vezes. Não se sabe, muitas vezes, como seguir em frente. O desafio é tamanho que, por vezes, parece não sabermos o que fazer para não desistir, para continuar tentando. A impressão que vem em muitos corações é que já tentou de tudo, que não tem mais o que tentar para fazer diferente, para que a família se ame e para que esse amor seja percebido e experimentado. As feridas parece que só se acumulam. A tristeza e a decepção parece crescer cada vez mais. E aí, é hora de parar, olhar para si e perceber que precisa recomeçar, independente do outro. É hora de parar e perceber que o recomeço da família pode ser a partir da minha atitude, do meu comportamento, do meu amor. Porque esperamos pelo outro. Esperamos muitas vezes que tudo se ajeite sozinho. E talvez esse momento em que já não sabemos mais o que fazer e que o coração está marcado por muitas feridas, talvez seja a hora de pensar: eu preciso recomeçar. Mesmo que a percepção seja de que não seremos capazes, mesmo que a percepção seja de que nós não conseguiremos tirar e purificar o coração de tantos sentimentos ruins que já estão presentes, mesmo que a percepção seja de que não seremos capazes de perdoar, de renovar o desejo e de renovar o esforço de amar. Por tudo isso, a família é o lugar perfeito para aprendermos a amar. Por tudo que ela é, e mesmo por aquilo que ela não é. A família é o lugar onde precisamos aprender a amar. E agora podemos então voltar ao tema central exposto por essa liturgia da palavra. Eu sou o pão vivo descido do céu. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Permitam receber de Deus o alimento que dará a força necessária para jamais desistir de amar cada membro de sua família. A Eucaristia. Permitam receber de Deus a Eucaristia. Famílias, não meçam esforços para poderem receber a Sagrada Eucaristia. Filhos, irmãos, pais, esposos, não meçam esforços. Todo sacrifício é válido para ser revitalizado pela Eucaristia. E pela Eucaristia, revitalizar a própria disposição de amar.
comunguem para serem fortes, mas também ofereçam a própria comunhão que receberem pelos de sua família, por aqueles que não comungam, por aqueles que ainda não entenderam o valor e a importância da Eucaristia, por aqueles que talvez distantes de Deus, acabam sendo um elo frágil nessa estrutura maravilhosa de amor. Portanto, filhos, hoje, comunguem pelos seus pais, comunguem por aqueles, sobretudo que andam distantes da Eucaristia. Que hoje a Eucaristia recebida pelos filhos seja a oferta de amor aos seus pais, na esperança de que eles também, o quanto antes, possam voltar à Eucaristia, para não colocar em risco a necessidade de cuidar e de cuidar amando, e amando, ofertando-se totalmente. A Eucaristia recebida frequentemente não deixa de existirmos, mesmo quando cansados. A Eucaristia recebida frequentemente não deixa de existirmos, mesmo quando desanimados, mesmo quando decepcionados, mesmo até quando feridos. Obrigado, Senhor, por sua maravilhosa doação na Eucaristia. Obrigado, Senhor, porque é impossível olhar para a tua cruz e não perceber que somos amados. Obrigado, Senhor, porque nos ama. E obrigado porque é tão fácil perceber que somos amados por ti. Obrigado, Senhor, por me ajudar a não desistir da minha própria família. Por não desistir de amar aqueles que tu mesmo me destes para amar. Que hoje, nessa Santa Missa, possamos renovar toda a nossa disposição de amar os nossos, de amar a nossa família, independente de como ela seja, porque nenhuma família é perfeita. E a família que temos para amar é a família que nós temos. E que hoje essa disposição seja renovada, em nome do Senhor Jesus. Amém.